Olá, querido irmão, querida irmã na fé no Salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor Diego e é uma alegria ter você novamente aqui conosco para este momento que nós queremos meditar na palavra do nosso Deus. E na meditação de hoje nós vamos falar sobre um tema bastante importante, sobre os nossos bens, sobre as riquezas, sobre o dinheiro e quão importante é também que a gente saiba administrar tudo isso de uma forma correta, que agrade também ao nosso Deus. Será que nós sabemos administrar corretamente as bênçãos que nós temos recebido de Deus? Se você gostar da mensagem de hoje, eu peço que você não se esqueça de deixar o seu joinha, deixar o seu like e também se inscrever no canal. Vamos então à mensagem de hoje. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, a mensagem de hoje ela está baseada no texto de Eclesiastes, no capítulo 5, especialmente nos versículos 19 e 20, onde diz assim: se Deus der a você riquezas e propriedades e deixar que as aproveite, fique contente com o que recebeu com o seu trabalho. Isso é um presente de Deus. E você não sentirá o tempo passar, pois Deus encherá o seu coração de alegria. Que o Espírito Santo, o Espírito do nosso Deus, nos ilumine neste momento que queremos meditar nestas palavras. Amém. O que é essencial para você? Mensagem de hoje eu quero iniciar fazendo essa autoanálise com cada um de vocês. Que vocês pensem, que vocês imaginem, ou que vocês respondam para si mesmos aquilo que é essencial para a vida de vocês. Pensem, imaginem o que é realmente essencial, o que realmente é importante para a nossa vida aqui neste mundo. No ano passado, durante a pandemia, nós tivemos bastante essa discussão do que era realmente essencial e o que talvez não era tão essencial assim para a nossa vida, para a nossa sobrevivência aqui neste mundo. E por isso fica a pergunta, realmente o que é essencial para nós? O que é essencial para vocês? Porque cada um de nós pode ter pensamentos diferentes quanto a isso. E realmente assim temos. Para alguns uma coisa é mais essencial do que para outros. Mas de um modo geral nós temos diversas coisas que são importantes para a nossa vida, para a nossa sobrevivência, que são essenciais. Poderíamos dizer que a saúde é algo essencial. Sem saúde nós não estaríamos aqui neste momento. Poderíamos dizer que outra coisa essencial para nós é a comida, é a bebida, pois sem comer, sem beber, nós também não sobreviveríamos. Podemos dizer que para a nossa vida também, como eu disse até no último culto, que é essencial para nós a família. Família é essencial. A família é a base da sociedade. O que para nós cristãos é essencial? O que para nós é essencial? Quem quer responder essa? O que para um cristão é essencial? É o quê? Ninguém quer responder? É ter Jesus no coração. Isso! É ter Jesus no coração. É ter fé. É crer em Deus. Isso é essencial. Se não fosse isso essencial, nós não estaríamos aqui hoje na igreja. Nós poderíamos ir embora. Porque isso é essencial e a gente quer fortalecer isso. Quer fortalecer a nossa fé.
Então nós temos diversas coisas que são sim essenciais, que são necessárias. O trabalho, por exemplo, é algo essencial. Sem trabalho, nós não conseguimos dinheiro. E sem dinheiro, como nós vamos conseguir comprar as coisas que nós necessitamos? Como que nós vamos conseguir aquilo para comer, para beber, para vestir? Então, sim, o dinheiro também é essencial para a nossa sobrevivência. Tem algumas pessoas que não gostam de falar sobre este assunto, acham talvez um tabu falar sobre dinheiro na igreja. Mas eu acho importante a gente falar sobre isso, para que a gente saiba realmente como que nós devemos administrar essas coisas que são essenciais. Porque é importante. E Deus quer que a gente faça isso. Nós sabemos que o trabalho, por exemplo, é importante. Se o trabalho não fosse importante, Deus não diria logo no início, né, na criação, depois da queda em pecado, para o ser humano, né, que ele iria trabalhar e do suor do rosto ele comeria. Depois, mais tarde, lá em Tiago, né, no finalzinho da carta de Tiago, ele também diz, né, aquele que não quer trabalhar, que também não coma. E também na palavra de Deus, né, assim nós encontramos, né, a importância do trabalho. Né? Aquele que roubava, que não roube mais. Porém, com sua mão trabalhe, né, para conseguir o seu sustento e também para ajudar os necessitados. O trabalho e o dinheiro são coisas importantes. Porém, eu digo assim, é importante nós meditarmos e falarmos sobre isso, porque nós temos muitas pessoas que não sabem como administrar estas coisas corretamente. Vivem em busca do dinheiro, do trabalho, trabalhando em busca de ganhar mais dinheiro. E aqui no texto hoje de Eclesiastes, no capítulo 5, nós temos uma grande lição que o sábio, autor de Eclesiastes, quer nos passar. Como eu disse, o dinheiro é importante, o dinheiro é essencial para nós. E não tem nada de errado em a gente querer ter dinheiro. É importante. Porém, a Bíblia condena uma coisa. O que ela condena? O amor ao dinheiro. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E no texto de hoje, em Eclesiastes 5, no versículo 10, está escrito assim: quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Ou seja, o problema está no amor ao dinheiro, no apego ao dinheiro, em fazer dele como se fosse um Deus na nossa vida. E por isso eu digo que tem uma linha muito tênue que divide, né, o querer ter dinheiro, o buscar o dinheiro para o nosso sustento, e o querer ter mais, o amor ao dinheiro, a ambição, a ganância. É algo que está dentro da natureza, da característica do ser humano buscar estas coisas. Buscar o dinheiro, buscar os bens, buscar as propriedades através do seu esforço, do seu trabalho. Porém, como eu disse, há uma linha tênue. O que é isso? É uma grande tensão que muitas vezes a gente acaba ultrapassando. Pois o que acontece? Quando o ser humano ele vai atrás dessas coisas, ele acaba querendo sempre ter mais. E isso é de nossa natureza, querer sempre ter mais. E aí que está o grande problema. Quando ultrapassamos esta linha e chegamos no ponto da ambição, da ganância. E aí o sábio, o autor dessa carta, ele nos diz o seguinte. Ele diz assim:
quem tem a ambição de ficar rico, nunca terá tudo o que quer. Isso é ilusão. É ilusão. Achar que vai conseguir todas as coisas. E por isso eu digo que nós temos que saber realmente aquilo que é importante e até qual é o ponto que nós podemos chegar e ir em busca dessas coisas. Não é errado a pessoa querer ter propriedades, ter bem, trabalhar para conseguir se sustentar e sustentar a sua família. Porém, a pessoa, quanto mais dinheiro tem, mais bens tem, mais propriedades tem também, ela vai ter mais coisas para se preocupar. E isso, o autor deste texto, ele diz com propriedade. Ele diz no versículo 11, quanto mais rica é a pessoa, mais bocas ela tem para alimentar. E o que ela ganha com isso é apenas saber que é rica. Como eu disse, o autor dessa carta ele tem propriedade para falar isso. Pois o autor de Eclesiastes era uma pessoa muito rica. Era quem? Salomão. Uma das pessoas mais ricas na face da terra daquela época. E ele sabia o que era ser rico. E sabia aquilo que a riqueza trazia. E por isso ele diz essas coisas. O que ganha com isso? Ele continua. O trabalhador, ele pode ter pouco ou muito até para comer, mas pelo menos ele dorme bem à noite. Porém, o rico se preocupa tanto com as coisas que possui, que nem consegue dormir. Ele fala isso, pois ele sabe o que é passar por isso. Vejam, é importante nós vermos isso. Tem muitas pessoas que vão em busca das riquezas materiais e que ultrapassam essa linha tênue. E que muitas vezes trabalham para ter mais e mais dinheiro e acabam muitas vezes com tanto trabalho, esquecendo das outras coisas que são essenciais, como eu falei também lá no início do culto. E aqui nós vemos que o sábio Salomão, ele fala algo, ele fala isso há muito tempo atrás, muitos anos atrás, e é algo que parece que ele está falando para as pessoas do nosso século. Ele diz assim: eu tenho visto neste mundo esta coisa triste. Algumas pessoas economizam dinheiro e sofrem com isso. Perdem tudo no mau negócio e assim não deixam nada para os filhos. Como entramos neste mundo, assim também saímos, isto é, sem nada. Apesar de todo o nosso trabalho, não podemos levar nada desta vida. Veja quão atual é isto. Muitas pessoas trabalham, vivem para o trabalho, que não conseguem desfrutar das bênçãos que receberam, do dinheiro que conseguiram juntar muitas vezes com tanto esforço, e acabam morrendo, e o que elas levam junto? Salomão diz: nada. Assim como entramos no mundo, assim vamos voltar. Versículo 16 diz: isso também é muito triste. Nós vamos embora deste mundo do mesmo jeito que viemos. E o que é que ganhamos com isso? Ele se pergunta. O que é que ganhamos com todo esse trabalho, muitas vezes? Veja a resposta. A resposta dele, como eu disse, é tão atual que nós vemos que muitas pessoas passam por isso. Muitas mesmo. O que ganhamos com isso é passar a vida na escuridão e na tristeza.
preocupados, doentes e amargurados. E é isso que nós vemos hoje. Pessoas que vivem em busca dessas coisas, vivendo na escuridão, vivendo na tristeza, com preocupações, com ansiedade, estresse, depressão. Tudo coisas provindas disso. De pessoas que não sabem aproveitar aquilo que receberam. Apenas pensam que com o seu muito esforço, com o seu muito trabalho, vão conseguir alguma coisa. E como diz, o que nós vamos levar deste mundo? Nada. Por isso que eu gosto de cantar um hino, depois nós vamos cantar ele durante as ofertas, um hino muito bonito da nossa igreja. Para mim, a gente podia cantar em praticamente todo o culto. Estamos no mundo, mas dele nós não somos. Esse hino retrata muito bem como é a nossa vida aqui neste mundo. Nós estamos aqui, mas nós não somos deste mundo. Tudo que nós conseguimos, conquistamos aqui, nós não vamos levar nada. E muitas vezes as pessoas só pensam nas coisas aqui. E esquecem daquilo que é importante ou daquilo que é essencial. E às vezes, não aproveitam, até mesmo neste mundo, as coisas que receberam. Não aproveitam. Trabalham tanto e não aproveitam aquilo que ganharam, que conquistaram. E aí o sábio Salomão, ele termina este trecho dizendo o seguinte: então eu cheguei a esta conclusão. A melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a curta vida que Deus lhe deu é comer e beber e aproveitar bem o que ganhou com o seu trabalho. Essa é a parte que cabe a cada um. Veja, ele diz o que resta então para nós? O que nós podemos fazer? É comer, é beber, aproveitar bem aquilo que você conquistou com o seu trabalho. É isso que nós podemos fazer. E aí diz no versículo 19 então: se Deus então der a você riquezas, propriedades, e deixar que as aproveite, fique contente com o seu trabalho, fique contente com aquilo que recebeu. Isso é um presente de Deus. Veja, não tem nada de errado a gente receber bênçãos, ter dinheiro, ter propriedades. Isso é presente de Deus para nós. Foi Deus que deu para nós. Nós somos aqui neste mundo apenas administradores das bênçãos que recebemos de Deus. E assim, Salomão termina dizendo: e você não sentirá o tempo passar, pois Deus encherá o seu coração de alegria. Vejam, isso aqui é muito importante. Deus encherá o nosso coração de alegria. Quando a gente sabe administrar bem aquilo que recebemos, o trabalho, o dinheiro que recebemos vindo do nosso trabalho, não tem nada de errado. Se a gente recebeu, se a gente conquistou aquilo, a gente deve fazer um bom uso dessas bênçãos. Um bom uso dos bens que nós recebemos. Aproveitando bem um dos principais bens que nós recebemos, que é o tempo. Se a gente trabalhou, é para aproveitar aquilo que a gente trabalhou, com a nossa família, com os nossos amigos, ter tempo para o lazer, para passear, até mesmo para viajar, por que não? Isso é que nós recebemos de Deus, e Deus quer que a gente faça esse bom uso dessas bênçãos. Não é nada de errado a gente procurar essas coisas. A gente só não pode querer ultrapassar aquela linha, a linha da ambição, da ganância, que muitas pessoas estão passando hoje. Claro que muitas vezes a gente se pergunta, assim como os discípulos ficaram espantados quando Jesus disse para eles que um rico não pode entrar no reino de Deus.
Dificilmente um rico vai entrar no reino de Deus, diz Jesus. E aí os discípulos ficaram pensando, mas como isso? Por que um rico não pode entrar no reino de Deus? Por que é impossível, tanto quanto passar um camelo pelo fundo de uma agulha, diz Jesus? É impossível entrar um rico no reino de Deus. E aí nós ficamos pensando, mas por quê? Os discípulos ficaram espantados e perguntaram então para Jesus, poxa, se um rico, né, porque naquela época e ainda hoje muitos acreditam nisso, né, que a pessoa ter riquezas ou ser rico é um sinal da aprovação de Deus. Ou seja, né, quanto mais rica a pessoa era, mais sinal de que Deus aprovava isso. Ou seja, para eles, na crença deles, um rico tinha lugar certo garantido no céu. E aí eles ficaram espantados quando Jesus disse que é impossível, ou praticamente impossível, um rico entrar no reino de Deus. E daí os discípulos perguntam, poxa, mas então, quem pode ser salvo? Eles perguntaram para Jesus. E Jesus responde, para os homens, não é possível. Ou seja, não importa se é rico, se é pobre, ninguém pode se salvar, ninguém pode entrar no reino de Deus. Nós não podemos, porque por causa do nosso pecado. Isso para nós é impossível, mesmo que a gente tente, seja para rico, seja para pobre, seja para qualquer pessoa, é impossível a nós, seres humanos, por aquilo que a gente faz, entrar no reino de Deus. Para nós é impossível, mas para Deus, tudo é possível, diz Jesus. E assim ele envia Jesus, né, o seu Filho, para morrer por nós na cruz. E através daquilo que ele fez por nós, nós temos a certeza da salvação e da vida eterna. Para nós é impossível, mas para Deus, para Cristo, para Jesus, isso é possível. E por isso nós temos a salvação, a vida eterna. Para finalizar, então, o que nós devemos fazer? Como que nós devemos viver a nossa vida? Em busca das coisas essenciais, lembrando daquilo que o próprio Jesus diz, nós cantamos antes. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ou seja, buscar em primeiro lugar a Deus, que é o mais importante, que é isso que vocês vieram fazer aqui hoje na igreja, e que bom que estão aqui. Buscar a Deus em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. Que Deus dê essa mesma sabedoria que Ele deu para Salomão, para cada um de nós, e que a gente possa entender isso. Entender que recebemos bênçãos das mãos de Deus, e que Deus quer que a gente administre isso de uma forma correta, né, sabendo daquilo que realmente é importante, é essencial para cada um de nós. E que Deus assim abençoe a cada um de vocês, que possam continuar buscando a Ele em primeiro lugar, e as outras coisas, elas serão acrescentadas. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, querido amigo, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça de deixar o seu like, deixar a curtida e principalmente deixar um comentário dizendo o que você achou dessa mensagem, e se puder ajudar divulgando, compartilhando essa mensagem com outras pessoas, também para que mais pessoas venham conhecer esta mensagem da Palavra de Deus, eu fico assim bastante agradecido. Tenham todos uma ótima semana.